governo de Cuba prometeu desmantelar uma rede criminosa que estaria enviando cidadãos do país para lutar na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O caso pode colocar as relações entre Havana e Moscou à prova. Quem conta pra gente é o editor de internacional, Fabrício Naitsky. Um anúncio na TV estatal chocou o país no último dia 5. Cuba enfrenta operações de trata de pessoas com fines de recrutamento militar. O governo da ilha comunista confirmou a descoberta de um esquema de tráfico humano de diversos cidadãos cubanos enviados para lutar no exército da Rússia na guerra contra a Ucrânia. Desde então, pelo menos 17 pessoas que não tiveram as nacionalidades divulgadas foram presas, suspeitas de operar e participar da rede criminosa, que recrutou pessoas morando tanto em Cuba quanto no território russo. A Procuradoria cubana deve acusar os detidos pelos crimes de tráfico de pessoas, mercenarismo e atos hostis em estado estrangeiro, com penas que podem variar entre 30 anos de detenção, prisão perpétua ou até mesmo pena de morte. Segundo César Rodrigues, um dos responsáveis pela investigação do Ministério do Interior, o líder da organização ilegal contava com 2 cúmplices residindo na ilha caribenha, que seriam os responsáveis por atrair os moradores e levá-los para a Europa. Residente da cidade de Santa Clara, a 250 quilômetros da capital Havana, Pedro Roberto Gamussa viu 2 dos seus filhos partirem no esquema. Um deles está entre os 17 presos inicialmente na última semana. Eles tinham um contrato de trabalho e só depois que os investigadores me contaram que era um contrato de trabalho militar. Então eles me perguntaram se eu tinha visto alguma coisa. Eu não vi nada. Meu filho foi vítima de uma armação, porque ele não tem nem documentação, nem passaporte. Agora estou procurando por um advogado buscando por provas. Como pai, estou passando por dias infernais. Não durmo desde o último fim de semana. Oficialmente, o caso pode estremecer as relações entre Cuba e Rússia, aliadas históricas desde a Revolução Comunista dos Irmãos Castro em 1959, em plena Guerra Fria. Uma nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores em Havana condenou o caso, afirmando que o país é contra o mercenarismo e desempenha um papel ativo na Organização das Nações Unidas para repudiar a prática. O governo de Cuba, que busca ampliar as relações com o Ocidente, mas vê em Moscou um parceiro econômico importante, também procurou manter distância da guerra e disse não fazer parte do conflito bélico contra a Ucrânia. Mas do lado do Kremlin, mesmo sem posicionamento oficial, a situação é outra. O presidente Vladimir Putin vem reforçando a campanha de alistamento militar no país e chegou a declarar nesta semana que as Forças Armadas têm recebido cerca de 1.000 novos soldados todos os dias. Enfrentando uma contraofensiva de Kiev, Moscou tem intensificado o recrutamento para o exército também no exterior, prometendo vistos de residência para estrangeiros que decidam se juntar à linha de frente dos combates na Ucrânia. A história gerou desconfiança dos moradores de Havana, que acreditam que o governo revolucionário não está envolvido com a história. Não deve ser possível. Não é possível que Cuba esteja recrutando jovens dessa idade para mandá-los para a guerra, sabe? Então me parece muito pouco crível. Tem pouca base para que pessoas com um pouco de bom senso possam acreditar em algo assim. O momento também é delicado para o governo de Miguel Díaz-Canel, justamente na semana em que o país recebe a cúpula do G77 com a China, um grupo com mais de 100 países da Ásia, África e América Latina, e que conta com a presença do presidente Lula e do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Em meio à pior crise econômica dos últimos 30 anos, Cuba sabe que precisa inspirar confiança estrangeira para ganhar respeito e garantir o sustento de uma ilha que não quer mais ser isolada.